O silêncio como arma. Imagine um mundo onde a história não é apenas esquecida, mas deliberadamente apagada. Onde vozes que clamavam por liberdade foram silenciadas, não apenas pela força, mas pela manipulação de registros, pela destruição de documentos e pela censura sistemática. Esse mundo não é ficção, ele é o reflexo de 380 anos de escravidão, um sistema que não apenas explorou corpos, mas também controlou narrativas. Você já se perguntou por que sabemos tão pouco sobre as histórias reais das pessoas escravizadas? Por que os registros de suas vidas, suas lutas e suas resistências parecem ter desaparecido? Não é coincidência. O silêncio foi transformado em uma arma poderosa, usada para apagar memórias, esconder atrocidades e perpetuar desigualdades que ecoam até hoje. Neste vídeo, vamos explorar como esse silêncio foi construído, quem se beneficiou dele e, mais importante, o que ele nos revela sobre o mundo em que vivemos agora. Prepare-se para uma jornada que vai além dos livros de história, uma jornada que desafia o que você acredita saber sobre o passado e o presente. Porque entender o silêncio é o primeiro passo para quebrá-lo. A história oculta da escravidão. O silêncio nunca foi apenas ausência de som. Ele foi, e ainda é, uma ferramenta de controle. Durante os 380 anos de escravidão, o silêncio foi cuidadosamente arquitetado para esconder verdades incômodas e moldar a percepção coletiva. Não se tratava apenas de calar as vozes das pessoas escravizadas, mas de apagar suas histórias, suas resistências e suas contribuições para a sociedade. Esse silêncio começou nos navios negreiros, onde milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras e transportadas como mercadorias. Seus nomes, suas línguas, suas culturas foram sistematicamente apagados. Ao chegarem às Américas, o silêncio se aprofundou. Registros que poderiam documentar suas vidas foram destruídos ou nunca sequer criados. Era mais conveniente para os senhores de escravos que essas pessoas fossem vistas como números, não como seres humanos. Mas o silêncio não parou por aí. Ele foi institucionalizado. Governos, igrejas e elites escravocratas trabalharam juntos para garantir que as atrocidades da escravidão fossem minimizadas ou completamente omitidas dos registros oficiais. A história foi escrita pelos vencedores, e os vencidos foram condenados ao esquecimento. Esse silêncio, no entanto, não é apenas uma questão do passado, ele molda o presente. Ele está nas lacunas dos livros de história, na falta de reconhecimento das contribuições das pessoas escravizadas e na perpetuação de desigualdades que têm raízes profundas nesse apagamento histórico. O silêncio foi, e ainda é, uma arma poderosa. E só ao entendê-lo, podemos começar a desarmá-lo. Onde estão os documentos da escravidão? Se a escravidão foi um dos pilares que sustentaram a economia e a sociedade por séculos, por que há tão poucos registros detalhados sobre ela? Onde estão os documentos que poderiam contar as histórias das pessoas escravizadas, suas origens, suas lutas e suas resistências? A resposta para essa pergunta é tão perturbadora quanto reveladora. Muitos desses registros foram deliberadamente destruídos, escondidos ou simplesmente nunca criados. Os arquivos que poderiam expor a brutalidade do sistema escravocrata foram tratados como ameaças. Documentos que detalhavam revoltas, fugas e atos de resistência eram frequentemente queimados ou descartados para evitar que se tornassem símbolos de inspiração para outros escravizados. Registros que mostravam a violência cotidiana, os abusos e as condições desumanas eram convenientemente omitidos para proteger a reputação dos senhores de escravos e das instituições que lucravam com o sistema. Além disso, muitos documentos foram perdidos no caos das transições históricas.
Durante a abolição, por exemplo, houve um esforço deliberado para apagar rastros que pudessem comprometer as elites escravocratas. Arquivos inteiros desapareceram, deixando lacunas irreparáveis na história. E mesmo os registros que sobreviveram foram muitas vezes negligenciados ou mantidos fora do alcance do público. Mas nem tudo foi perdido. Em arquivos esquecidos, em diários pessoais e em documentos preservados por acaso, ainda existem fragmentos que resistiram ao tempo e à censura. Esses fragmentos são como peças de um quebra-cabeça que, quando reunidas, revelam uma história muito diferente daquela que nos foi contada. Uma história que não apenas expõe as atrocidades da escravidão, mas também celebra a resiliência e a humanidade das pessoas que viveram sob esse sistema. A busca por esses arquivos perdidos não é apenas uma questão de curiosidade histórica. É uma luta por justiça, por memória e por verdade. Porque enquanto esses documentos permanecerem escondidos, o silêncio continuará a ser uma arma. E cabe a nós desenterrá-los e dar voz àqueles que foram silenciados. Quem controlava a história? O papel das elites escravocratas. A história, dizem, é escrita pelos vencedores. No caso da escravidão, os vencedores foram as elites escravocratas, que não apenas controlavam a economia e a política, mas também a narrativa sobre o que deveria ser lembrado e o que deveria ser esquecido. Essas elites não se contentaram em explorar corpos e vidas. Elas também manipularam a memória coletiva, garantindo que sua versão dos fatos fosse a única a sobreviver. Esses homens e mulheres poderosos sabiam que a história era uma ferramenta de poder. Eles entendiam que, ao controlar os registros, poderiam moldar a percepção pública sobre a escravidão, minimizando suas atrocidades e perpetuando a ideia de que o sistema era necessário ou natural. Para isso, investiram em censura ativa e passiva. Documentos que expunham a violência, a exploração e as revoltas eram destruídos ou escondidos. Ao mesmo tempo, criavam registros que glorificavam sua posição social, retratando-se como benevolentes e civilizados. Mas o controle da história não se limitava aos documentos. Ele também estava presente na educação, na religião e na cultura. As elites escravocratas financiaram intelectuais, escritores e artistas para perpetuar mitos que justificavam a escravidão. Eles criaram narrativas que desumanizavam as pessoas escravizadas, reduzindo-as a estereótipos que ainda ecoam na sociedade atual. E, ao fazer isso, garantiram que as gerações futuras herdassem uma visão distorcida do passado. Esse controle da história não foi um acidente. Foi uma estratégia deliberada para proteger seus interesses e perpetuar um sistema de desigualdade que beneficiava poucos às custas de muitos. E, mesmo após a abolição, as elites continuaram a exercer sua influência, garantindo que os registros que poderiam comprometer sua posição fossem mantidos fora do alcance do público. Hoje, ao olharmos para o passado, é impossível ignorar o papel dessas elites na construção de um silêncio que ainda ressoa. Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete de que a história não é fixa. Ela pode ser reescrita, reexaminada e resgatada. E, ao fazer isso, podemos começar a desmantelar as narrativas que sustentam as desigualdades do presente. Histórias de rebeliões e lutas ocultas. A escravidão não foi marcada apenas pela submissão e pelo sofrimento. Foi também um período de resistência constante, de lutas silenciosas e abertas, de atos de coragem que desafiavam um sistema brutal. No entanto, essas histórias de resistência foram sistematicamente apagadas ou minimizadas, porque elas representavam uma ameaça direta à narrativa de controle das elites escravocratas. Rebeliões de escravizados ocorreram em todo o mundo, incluindo o Brasil,
onde quilombos como o de Palmares se tornaram símbolos de liberdade e resistência. Mas quantas dessas histórias você conhece em detalhes? Quantos nomes de líderes escravizados que arriscaram tudo para lutar por sua liberdade são ensinados nas escolas ou lembrados nos livros de história? A resposta é dolorosa: quase nenhum. E isso não é por acaso. Os registros dessas revoltas foram frequentemente destruídos ou distorcidos. As elites temiam que a memória dessas lutas inspirasse outros escravizados a se rebelarem. Por isso, apagaram os nomes, os detalhes e até mesmo os locais onde essas revoltas ocorreram. Quando não podiam destruir os registros, reescreviam a história, retratando os líderes como criminosos ou selvagens, desumanizando-os para justificar a repressão brutal. Mas a resistência não se limitava às grandes revoltas. Ela estava presente no dia a dia, em atos de desobediência, fugas, sabotagens e na preservação de culturas e tradições que o sistema escravocrata tentava destruir. Cada canção cantada em segredo, cada ritual realizado em silêncio, cada palavra de uma língua ancestral sussurrada era um ato de resistência. E ainda assim, essas histórias foram relegadas ao esquecimento. Resgatar essas histórias é mais do que uma questão de justiça histórica. É uma forma de honrar a coragem e a humanidade das pessoas escravizadas, que mesmo diante de um sistema desumano, encontraram maneiras de lutar. É também um lembrete de que a resistência é uma força poderosa, capaz de desafiar até mesmo os sistemas mais opressivos. Ao trazer essas histórias à luz, estamos não apenas desafiando o silêncio imposto pelas elites, mas também reconhecendo que a luta pela liberdade e pela dignidade é uma parte essencial da história da humanidade. E ao fazer isso, estamos nos conectando a um legado de coragem que ainda pode nos inspirar hoje. O silêncio religioso nos registros. A religião, muitas vezes vista como um refúgio de moralidade e justiça, desempenhou um papel ambíguo e, em muitos casos, cúmplice durante os séculos de escravidão. A Igreja, em suas diversas formas, não apenas tolerou o sistema escravocrata, mas também o legitimou, oferecendo uma base espiritual para justificar a exploração de milhões de vidas. E, como parte desse processo, contribuiu para o silêncio que apagou registros e histórias cruciais. Os registros religiosos poderiam ter sido uma fonte rica de informações sobre a escravidão. Batismos, casamentos e até mesmo enterros de pessoas escravizadas eram documentados em livros paroquiais. No entanto, esses documentos raramente capturavam a humanidade dessas pessoas. Seus nomes eram frequentemente substituídos por termos genéricos como escravo de fulano, apagando suas identidades e reduzindo-as a propriedades. Além disso, muitos desses registros foram destruídos ou mantidos inacessíveis, seja por negligência ou por intenção deliberada. A Igreja também desempenhou um papel ativo na censura de narrativas que poderiam expor as atrocidades da escravidão. Sermões, cartas e documentos que questionavam o sistema eram suprimidos, enquanto textos que o justificavam eram amplamente disseminados. A ideia de que a escravidão era parte do plano divino foi usada para silenciar vozes dissidentes e manter o status quo. E ao fazer isso, a Igreja ajudou a perpetuar um sistema que contradizia os próprios valores que pregava. Mas a história não é tão simples. Dentro da própria Igreja, havia aqueles que resistiam. Padres, freiras e missionários que arriscaram suas vidas para proteger pessoas escravizadas, registrar suas histórias e lutar contra o sistema. Esses indivíduos, no entanto, eram frequentemente marginalizados ou silenciados por suas próprias instituições, e seus esforços raramente foram documentados. Hoje, ao olharmos para o papel da Igreja na escravidão, é essencial reconhecer
tanto sua cumplicidade quanto os atos de resistência que surgiram dentro dela. Porque, ao entender como a religião foi usada para justificar e perpetuar a escravidão, podemos começar a desvendar as camadas de silêncio que ainda obscurecem essa história. E, ao mesmo tempo, podemos honrar aqueles que, mesmo dentro de um sistema opressor, escolheram lutar pela justiça e pela dignidade humana. O que os registros dizem e não dizem. Os registros oficiais da escravidão, aqueles que sobreviveram ao tempo e à censura, são como janelas quebradas para o passado. Eles oferecem vislumbres de uma realidade brutal, mas também escondem tanto quanto revelam. Esses documentos, muitas vezes criados por senhores de escravos, governos e instituições que lucravam com o sistema, foram moldados para servir a interesses específicos e não para contar a verdade completa. O que esses registros dizem é, em grande parte, funcional. Eles listam números, transações e propriedades. Pessoas escravizadas eram registradas como mercadorias, com descrições frias e desumanizantes: idade, sexo, habilidades e valor monetário. Seus nomes, quando mencionados, eram frequentemente substituídos por apelidos impostos, apagando suas identidades originais. Esses documentos não capturam suas histórias, suas emoções ou suas lutas. Eles foram projetados para reduzir vidas humanas a estatísticas e bens. Mas o que esses registros não dizem é ainda mais revelador. Eles não falam das condições desumanas em que essas pessoas viviam, das violências que sofriam ou das resistências que organizavam. Eles não documentam os laços familiares que eram destruídos, as culturas que eram reprimidas ou os sonhos que eram sufocados. Esses silêncios não são acidentais. Eles foram cuidadosamente construídos para proteger os interesses dos poderosos e perpetuar a ideia de que a escravidão era um sistema inevitável e necessário. No entanto, mesmo nesses registros incompletos, há pistas que desafiam a narrativa oficial. Pequenos detalhes, como anotações marginais ou discrepâncias nos números, podem revelar histórias de resistência, fuga ou solidariedade. Esses fragmentos, quando analisados com cuidado, podem ajudar a reconstruir uma história mais completa e humana da escravidão. A escravidão no papel é, portanto, uma história de apagamento e resistência. É uma lembrança de como o poder pode manipular a memória, mas também de como a verdade pode sobreviver, mesmo nas margens. Ao examinar esses registros com um olhar crítico, podemos começar a preencher as lacunas e dar voz àqueles que foram silenciados. Porque no final, o que os registros não dizem é tão importante quanto o que eles dizem. Por que a história continuou oculta? Quando a escravidão foi oficialmente abolida, muitos acreditaram que esse seria o início de uma nova era de liberdade e justiça. Mas, na prática, a abolição não significou o fim do silêncio. Pelo contrário, a censura e o apagamento histórico continuaram, agora com um novo propósito: proteger as elites e evitar que as feridas do passado fossem expostas. A história da escravidão, que já havia sido manipulada durante séculos, foi ainda mais enterrada após o fim do sistema escravocrata. Os registros que poderiam expor a brutalidade da escravidão e as responsabilidades das elites foram deliberadamente destruídos ou mantidos fora do alcance público. Governos e instituições, temendo revoltas sociais e exigências de reparação, optaram por apagar rastros que pudessem comprometer a ordem social. Era mais conveniente criar uma narrativa de superação e progresso do que confrontar as atrocidades do passado. Além disso, a censura pós-abolição não se limitou aos documentos. Ela se estendeu à educação, à cultura e à memória coletiva.
As escolas passaram a ensinar uma versão higienizada da história, onde a escravidão era tratada como um detalhe distante e inevitável, e não como um crime contra a humanidade. As contribuições das pessoas escravizadas para a construção do país foram ignoradas, enquanto as elites escravocratas continuaram a ser celebradas como heróis nacionais. Essa censura também teve um impacto profundo na identidade das pessoas descendentes de escravizados. Sem acesso às histórias de seus ancestrais, muitas gerações cresceram desconectadas de suas raízes, carregando o peso de um passado que lhes foi negado. O silêncio não apenas apagou o passado, mas também moldou o presente, perpetuando desigualdades e estigmas que ainda são sentidos hoje. A censura pós-abolição é um lembrete de que a abolição, por si só, não foi suficiente para reparar os danos causados pela escravidão. Enquanto a história continuar oculta, as feridas do passado permanecerão abertas. Resgatar essa história não é apenas um ato de justiça, mas também um passo essencial para entender as desigualdades do presente e construir um futuro mais justo e consciente. A escravidão e a construção da identidade nacional. A escravidão não foi apenas um sistema econômico. Ela foi um dos alicerces sobre os quais a identidade nacional brasileira foi construída. Durante séculos, o trabalho forçado de milhões de pessoas escravizadas sustentou a economia, moldou a cultura e influenciou profundamente as estruturas sociais do país. No entanto, a forma como essa história foi contada, ou melhor, silenciada, teve um impacto direto na maneira como o Brasil se enxerga até hoje. Após a abolição, o Brasil enfrentou um dilema: como construir uma identidade nacional que incluísse um passado tão brutal? A resposta foi a negação. A escravidão foi relegada a um capítulo distante e desconfortável, enquanto a narrativa oficial exaltava a miscigenação e a harmonia racial como símbolos da identidade brasileira. Essa narrativa, no entanto, ignorava as desigualdades profundas que a escravidão deixou como legado. As pessoas escravizadas, que foram fundamentais para a construção do país, foram apagadas da história oficial. Suas contribuições culturais, econômicas e sociais foram minimizadas ou apropriadas sem reconhecimento. Enquanto isso, as elites escravocratas continuaram a ocupar posições de poder, moldando a identidade nacional de uma forma que perpetuava sua própria visão de mundo. Esse apagamento não foi acidental. Ele foi uma estratégia deliberada para evitar confrontar as feridas do passado e para manter as estruturas de poder intactas. Ao negar a centralidade da escravidão na formação do Brasil, a narrativa oficial criou uma identidade nacional que é, ao mesmo tempo, inclusiva na aparência e excludente na prática. Mas a história não pode ser apagada completamente. Ela está presente nas tradições culturais, nas expressões artísticas e nas lutas sociais que continuam a desafiar a narrativa oficial. Reconhecer a escravidão como parte central da identidade nacional não é apenas uma questão de justiça histórica, é também uma forma de entender as desigualdades e os desafios que o Brasil enfrenta hoje. A construção da identidade nacional é um processo contínuo, e para que ela seja verdadeira e inclusiva, é necessário resgatar as histórias que foram silenciadas, reconhecer as contribuições das pessoas escravizadas e confrontar as verdades incômodas do passado. Porque só ao encarar o que foi negado, o Brasil pode começar a se reconciliar consigo mesmo. O impacto da censura na educação e na consciência coletiva. A história da escravidão no Brasil não foi apenas apagada dos registros oficiais, mas também das salas de aula,
Durante décadas, o sistema educacional brasileiro foi moldado para minimizar ou ignorar completamente o impacto da escravidão na formação do país. Esse silêncio institucionalizado não apenas distorceu a percepção coletiva sobre o passado, mas também perpetuou desigualdades e preconceitos que ainda ecoam na sociedade. Nas escolas, a escravidão é frequentemente tratada como um detalhe histórico, um evento distante e inevitável, sem conexão com o presente. Os livros didáticos, por muito tempo, apresentaram uma visão superficial e desumanizadora, focando em números e datas, enquanto ignoravam as histórias, as culturas e as resistências das pessoas escravizadas. Essa abordagem não foi acidental. Ela foi projetada para proteger as elites e evitar questionamentos sobre as estruturas de poder que ainda existem. O impacto dessa censura vai além da sala de aula. Ele molda a forma como a sociedade brasileira enxerga a si mesma. Ao negar a centralidade da escravidão na história do país, cria-se uma falsa narrativa de progresso e harmonia racial, enquanto as desigualdades estruturais permanecem invisíveis para muitos. Essa desconexão entre o passado e o presente impede que a sociedade enfrente as raízes do racismo e das desigualdades sociais. Mas a censura na educação não é apenas uma questão de omissão, é também uma questão de perspectiva. Quando a história é contada apenas do ponto de vista das elites, ela reforça estereótipos e desumaniza aqueles que foram explorados. Isso não apenas perpetua preconceitos, mas também priva as novas gerações de uma compreensão mais profunda e empática sobre o passado. Hoje, há esforços para mudar essa narrativa. Educadores, historiadores e ativistas estão lutando para incluir as histórias das pessoas escravizadas, suas culturas e suas resistências no currículo escolar. Mas essa é uma batalha constante, porque enfrentar o passado significa também questionar o presente. A censura na educação é uma das formas mais poderosas de controle social. E enquanto ela persistir, o silêncio continuará a ser uma arma. Resgatar a história da escravidão e ensiná-la de forma honesta e completa não é apenas uma questão de justiça histórica. É uma forma de transformar a consciência coletiva e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Historiadores e pesquisas recentes. Apesar de séculos de censura e destruição deliberada de documentos, a história da escravidão não foi completamente apagada. Fragmentos de registros, diários pessoais, documentos judiciais e até mesmo tradições orais sobreviveram ao tempo, esperando para serem redescobertos. E nas últimas décadas, historiadores e pesquisadores têm se dedicado a essa tarefa monumental. Resgatar as vozes silenciadas e reconstruir uma história que foi deliberadamente escondida. Esses esforços não são apenas acadêmicos, eles são atos de resistência contra o apagamento histórico. Pesquisadores têm vasculhado arquivos esquecidos, tanto no Brasil quanto em outros países, em busca de documentos que revelem as realidades da escravidão. Muitos desses registros estavam escondidos em igrejas, tribunais e propriedades privadas, longe do alcance público. Outros foram encontrados em arquivos internacionais, como na Europa, onde o tráfico transatlântico de escravizados era administrado. O que esses registros revelam é profundamente humano. Eles contam histórias de resistência, de solidariedade e de luta por liberdade. Eles mostram que as pessoas escravizadas não eram apenas vítimas passivas de um sistema brutal, mas agentes ativos de suas próprias histórias. Esses documentos também expõem a brutalidade do sistema escravocrata em detalhes que muitas vezes foram omitidos ou minimizados nos relatos oficiais. Além disso, a tecnologia tem desempenhado um papel crucial nesse processo de redescoberta.
Ferramentas digitais estão sendo usadas para restaurar documentos danificados, traduzir textos antigos e conectar registros dispersos em diferentes partes do mundo. Isso tem permitido que os pesquisadores reconstruam histórias que antes pareciam perdidas para sempre. Mas a redescoberta desses registros não é apenas uma questão de recuperar o passado. É também uma forma de confrontar o presente. Esses documentos desafiam as narrativas oficiais que minimizaram o impacto da escravidão e perpetuaram desigualdades. Eles nos forçam a encarar as verdades incômodas sobre como o Brasil foi construído e sobre as feridas que ainda não foram curadas. A redescoberta dos registros é um lembrete de que a história não pode ser completamente apagada. Por mais que o silêncio tenha sido usado como arma, a verdade tem uma maneira de sobreviver. E ao trazer essas histórias à luz, estamos não apenas resgatando o passado, mas também construindo um futuro mais consciente e justo. O que os registros revelam sobre a humanidade dos escravizados. Os registros que sobreviveram ao tempo e à censura não são apenas documentos frios e distantes. Eles são testemunhos da humanidade das pessoas escravizadas. Fragmentos que revelam suas vidas, suas dores, suas esperanças e suas resistências. Por trás de cada nome, de cada anotação, há uma história que desafia a narrativa desumanizadora que o sistema escravocrata tentou impor. Esses registros mostram que, mesmo em meio à brutalidade, as pessoas escravizadas encontraram formas de preservar sua identidade e sua cultura. Eles revelam casamentos realizados em segredo, celebrações religiosas que misturavam tradições africanas e cristãs, e redes de solidariedade que ajudavam aqueles que tentavam escapar. Cada detalhe, por menor que seja, é uma prova de que essas pessoas não eram apenas vítimas, mas indivíduos com sonhos, medos e uma força extraordinária. Os documentos também expõem a complexidade das relações humanas dentro do sistema escravocrata. Há registros de mães que lutaram para manter seus filhos ao seu lado, de homens e mulheres que arriscaram tudo para proteger suas famílias, e de comunidades que se uniram para resistir à opressão. Essas histórias desafiam a ideia de que a escravidão era apenas um sistema de exploração econômica. Ela era também um campo de batalha onde a humanidade das pessoas escravizadas enfrentava diariamente as tentativas de apagamento e controle. Mas esses registros não apenas humanizam as pessoas escravizadas. Eles também expõem a desumanidade do sistema que tentou reduzi-las a números e propriedades. Cada nome registrado, cada história preservada, é um lembrete de que a escravidão não foi apenas um crime contra indivíduos, mas contra a própria ideia de humanidade. Ao resgatar esses registros, estamos não apenas reconstruindo o passado, mas também desafiando as narrativas que ainda tentam desumanizar e silenciar. Estamos reconhecendo que a história da escravidão não é apenas uma história de sofrimento, mas também de resiliência, de luta e de dignidade. E ao fazer isso, estamos honrando a memória daqueles que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nunca deixaram de ser humanos. Conexões com o presente. A escravidão pode ter sido oficialmente abolida há mais de um século, mas suas marcas permanecem profundamente enraizadas na sociedade. O racismo estrutural que vemos hoje não é um acidente ou uma falha isolada. Ele é o resultado direto de séculos de escravidão e do silêncio que se seguiu. Um sistema que foi projetado para perpetuar desigualdades e manter privilégios intactos. Quando a escravidão terminou, as pessoas libertas foram abandonadas à própria sorte, sem acesso a terras, educação ou oportunidades.
Enquanto isso, as elites escravocratas mantiveram suas riquezas, suas propriedades e seu poder político. Essa transição desigual não foi apenas uma falha moral. Ela foi uma estratégia deliberada para garantir que as hierarquias sociais permanecessem intactas. E ao longo do tempo, essas desigualdades foram institucionalizadas, criando as bases do racismo estrutural que ainda define o Brasil. O silêncio sobre a escravidão também desempenhou um papel crucial nesse processo. Ao apagar as histórias das pessoas escravizadas e minimizar o impacto do sistema escravocrata, a sociedade brasileira foi condicionada a ignorar as raízes das desigualdades. O racismo foi normalizado, tratado como um problema individual e não como uma consequência histórica de um sistema que explorou e desumanizou milhões de pessoas. Hoje, o racismo estrutural se manifesta de várias formas: na desigualdade de acesso à educação, na violência policial, na concentração de riquezas e na exclusão de pessoas negras de espaços de poder. Essas desigualdades não são coincidências. Elas são o resultado de um sistema que foi construído para beneficiar alguns às custas de muitos. Mas entender essas conexões não é apenas uma questão de olhar para o passado. É também uma forma de agir no presente. Reconhecer que o racismo estrutural tem raízes na escravidão é o primeiro passo para desmantelar as estruturas que o sustentam. E isso exige mais do que palavras. Exige ações concretas, como políticas de reparação, educação antirracista e a valorização das histórias e contribuições das pessoas negras. A escravidão não é apenas um capítulo do passado. Ela é uma força que ainda molda o presente. E enquanto não enfrentarmos essa verdade, continuaremos a repetir os erros do passado. Porque o racismo estrutural não é apenas um problema histórico. Ele é um desafio que exige coragem, consciência e ação para ser superado. Por que precisamos resgatar essa história? Agora, a história da escravidão não é apenas um relato do passado. Ela é um espelho que reflete as desigualdades, os preconceitos e as feridas que ainda moldam o presente. Resgatar essa história não é um ato de curiosidade acadêmica, mas uma necessidade urgente para entender quem somos como sociedade e para construir um futuro mais justo. Porque enquanto essa verdade permanecer oculta, continuaremos presos às sombras de um sistema que nunca foi completamente desmantelado. O silêncio que envolveu a escravidão foi uma arma poderosa, mas a verdade tem uma força ainda maior. Cada registro redescoberto, cada história resgatada, é um golpe contra as narrativas que tentaram apagar a humanidade das pessoas escravizadas. É uma forma de honrar suas vidas, suas lutas e suas contribuições que foram fundamentais para a construção do Brasil. Mas é também uma forma de confrontar as estruturas de poder que ainda se beneficiam desse apagamento. Resgatar essa história é um ato de coragem. É olhar para o passado sem filtros, sem as distorções que foram criadas para proteger os poderosos. É reconhecer que a escravidão não foi apenas um erro histórico, mas um crime contra a humanidade, cujas consequências ainda ecoam. E mais importante, é entender que o silêncio sobre essa história não foi um acidente, mas uma escolha. Uma escolha que ainda pode ser desfeita. Mas isso exige mais do que palavras. Exige ação, exige que enfrentemos as desigualdades que têm raízes na escravidão. Exige que valorizemos as vozes que foram silenciadas e que criemos espaços para que essas histórias sejam contadas. Porque só ao encarar a verdade, podemos começar a curar as feridas do passado e construir um futuro onde a justiça e a igualdade não sejam apenas ideais, mas realidades. A história da escravidão não é apenas uma história de dor, é também uma história de resistência, de resiliência e de humanidade.
E ao resgatá-la, estamos não apenas honrando o passado, mas também reivindicando o direito de construir um presente e um futuro que sejam verdadeiramente livres. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade.